Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco o engenheiro Luís Caldeira Fernandes, é candidato à Câmara Municipal de Elvas, tem 70 anos, é natural e residente em Elvas. Tem a licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. Tem também um curso de dimensionamento de emissários submarinos pela Universidade Nova de Lisboa e o curso também de proteção de condutas contra golpe de arete. Muito bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário e poder explanar, no fundo, aquilo que são as suas ansiedades, o seu programa, portanto, os seus objetivos, se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Elvas. Eu é que agradeço e estou completamente disponível para responder a tudo aquilo que entender que é conveniente. E aquilo que será conveniente é dizermos nomeadamente, portanto, a todo o auditório, principalmente aos municípios do concelho de Elvas, que é certamente a eles a quem se dirige esta mensagem, portanto, e é certamente aquilo que nós queremos saber. Quais são as linhas que norteiam, as linhas mestras que norteiam esta candidatura, engenheiro? As linhas mestras são fundamentalmente a criação de emprego e de promoção do desenvolvimento económico. A cidade de Elvas está completamente parada em termos de investimento e de crescimento económico há bastantes anos e eu diria que nos últimos 4 anos se agravou essa situação. Isso reflete-se na taxa de desemprego que infelizmente em Elvas é da ordem dos 16%, ou seja, praticamente o triplo do que acontece, por exemplo, em Porto Alegre ou em Campo Maior. Portanto, um dos nossos grandes objetivos é a criação de emprego, porque isso é fundamental para o bem-estar e para a dignidade das pessoas. Para haver emprego, tem que haver empresas. Nessa linha, nós pretendemos criar uma série de incentivos que venham trazer para Elvas capital, investimento e investidores. Essa, digamos que é a grande prioridade, é a criação do emprego. Como segunda prioridade, temos a manutenção dos apoios sociais, que reconhecidamente em Elvas são fundamentais pela razão que apontei de referir, de haver uma enorme taxa de desemprego. A par disso, apostamos muito na vertente turística. O turismo será a grande oportunidade dos próximos tempos, eu diria das próximas dezenas de anos em Elvas, e o turismo em Elvas, como é sabido, vai assentar fundamentalmente no património único e incrível que Elvas tem. Nessa vertente turística é fundamental criar uma estratégia de conservação e de manutenção sustentável do património, porque ele tem uma dimensão fantástica e os recursos da Câmara Municipal são limitados. Portanto, observando o património turístico e pensando na sua sustentabilidade, nós queremos que a estratégia para o património passe por receitas próprias que serão também aplicadas na sua divulgação. O património chama turistas e o turismo é uma fonte de criação de postos de trabalho. Esta é também, evidentemente, a par da criação de emprego com o investimento e com a atração de empresas, o turismo terá que ser também uma das grandes fontes de criação de riqueza de Elvas. Para haver turismo tem que haver reabilitação urbana, porque Elvas, neste momento, sobretudo o centro histórico, está em muito mais condições. É preciso reabilitar muito, investir muito em reabilitação e é preciso atrair para o centro histórico de Elvas comércio, empresas, serviços, e isso passa por apoios da Câmara Municipal e muitos incentivos da Câmara Municipal. A par da reabilitação urbana,
que é, ao mesmo tempo, uma criação de postos de trabalho também porque tem uma componente de construção civil importantíssima e, portanto, é uma forma de rapidamente ser criado emprego. Nós queremos também ter uma atenção muito especial à área da segurança. Elvas, neste momento, não é uma cidade que se possa gabar de ter as melhores condições de segurança. Portanto, nós vamos apostar muito na segurança e vamos proporcionar aos elvenses formas de se poderem sentir mais seguros. Temos também que apostar seriamente na limpeza das nossas ruas e das nossas praças, porque neste momento a limpeza de Elvas deixa muito a desejar, quer a nível de lavagem das ruas, quer a nível da recolha do lixo, quer a nível do ordenamento e da limpeza dos próprios contentores. Portanto, nós também queremos que a limpeza em Elvas, de uma vez por todas, venha a ser feita em boas condições. E, neste momento, com as adjudicações a empresas externas ao município, os resultados que se obtiveram não são, nem de perto nem de longe, os melhores. Portanto, queremos ter uma estratégia clara para a higiene e a limpeza da cidade de Elvas e das freguesias. Em Elvas também é importante haver transportes públicos regulares. As pessoas de Elvas neste momento têm dificuldades de deslocação e nós queremos que haja transportes regulares em Elvas, até porque, havendo transportes regulares, pode ser criada uma rede que passe pelos diversos monumentos que a cidade de Elvas tem, que vá ao Forte de Santa Luzia, que vá ao Forte da Graça, que vá ao Castelo, e neste momento os turistas têm uma enorme dificuldade em visitar os vários pontos notáveis que Elvas tem. Portanto, tem que haver percursos que levem os turistas aos monumentos e tem que haver percursos e rotas que tragam bem-estar aos elvenses, porque os elvenses neste momento não têm transportes e isso é fundamental para o seu bem-estar. Ainda na área do turismo, queremos incentivar o chamado turismo cultural e também o turismo da natureza e também o turismo associado ao desporto. Toda esta multiplicidade de atividades na área do turismo vão contribuir para a ocupação da hotelaria e para o progresso e o dinamismo da restauração e da própria gastronomia elvense. Também nos nossos planos está incentivar a criação artística e comercial e criar em Elvas, dentro de Elvas, percursos que contribuam para a valorização do comércio e também para a nossa gastronomia. Portanto, há um conjunto de ideias que queremos pôr em prática e que vão certamente dinamizar Elvas. Outras coisas, enfim, lhe poderei dizer, se achar que conveniente, posso desenvolver um pouco mais a minha ideia. Precisamente, era nesse desenvolvimento e talvez iniciássemos pelo investimento e crescimento económico para combater de facto os 16% que diz que existe de taxa de desemprego no concelho de Elvas. Quais é que são as medidas que se propõem para fazer, portanto, avançar e crescer no setor económico a cidade ou o concelho de Elvas? Certamente a economia é o fulcro da vitalidade e do bem-estar dos elvenses nos próximos anos. E nesse sentido nós queremos incentivar todos os setores económicos, a agricultura, o comércio, a indústria, os serviços e o turismo, como acabei de dizer. E para incentivar hoje a economia é fundamental também mobilizar os próprios agentes económicos. Tem que ser os próprios agentes económicos a mobilizar-se e a Câmara Municipal, para além do apoio total e indiscutível que lhes vai dar, quer também a nossa Câmara irá apostar muito na educação e na formação. Por exemplo, no caso da agricultura, pretendemos incentivar as novas tecnologias. Acreditamos, neste caso particular, que o Instituto Politécnico, a Escola Superior Agrária de Elvas e também
a Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas terão um papel importantíssimo a desempenhar. Na indústria e nos serviços é essencial criar condições para a fixação das empresas mediante incentivos, e no comércio pretendemos apoiar muito a inovação e a valorização dos nossos produtos. Temos um conjunto de produtos endógenos no nosso concelho que queremos valorizá-los e divulgá-los muito. No caso particular da agricultura, temos um fruto extraordinário que é a ameixa, com um enorme potencial, a ameixa de Elvas, internacionalmente conhecida, e temos também um grande potencial na área da olivicultura, da azeitona. Portanto, associada à agricultura, temos produtos que têm que ser muito valorizados. Quem fala em azeite e em ameixa pode também falar no mel, na amêndoa e numa série de produtos que neste momento estão a entrar no mercado com imensa força. Ainda falando de desenvolvimento, temos a convicção muito forte que vai ser muito importante aquilo que nós pretendemos, que é criar um polo de desenvolvimento empresarial e um polo, ao mesmo tempo, tecnológico, que terá o apoio, portanto, da Câmara Municipal e também de investidores e de mentores locais do sucesso. Aqui poderão nascer novas empresas, serão criadas todas as condições para que novos empresários, mais jovens ou menos jovens, se possam instalar em condições excepcionais, e pretendemos que a instalação deste polo de desenvolvimento empresarial seja direcionado para o Centro Histórico de Elvas. Elvas precisa de ser reabilitada a nível do seu centro histórico, e as empresas e o ensino e a formação são fundamentais para dinamizar este espaço. Neste momento, pronto. Não será pronto, mas temos que fazer aqui um parênteses para que não nos possamos perder, portanto, naquilo que são as medidas do PSD para Elvas. Quando me fala em indústria e serviços, portanto, e taxas também, qual é que é o vosso propósito? Será a redução de taxas para que a indústria e serviços se possam, outras empresas deste ramo, instalar-se em Elvas? Quais é que são essas reduções concretamente? Bem, a propósito e em termos de terrenos, as medidas que têm para esta área para atrair investidores. A propósito de taxas, devo começar por referir que existe uma enorme desorientação por parte da atual Câmara no que diz respeito a taxas. E ainda há cerca de 2, 3 semanas assistimos a um caso paradigmático de desorientação do atual Presidente. E não só, porque no fundo outros elementos da Câmara Municipal, eu diria todos os elementos da atual Câmara Municipal, estiveram envolvidos nessa confusão. E refiro-me em concreto ao aumento brutal das taxas a pagar nos parques de estacionamento de Elvas. Nós imediatamente denunciámos essa situação. A população, pode dizer-se que criou um ambiente de contestação generalizado, e a Câmara Municipal foi obrigada a recuar. E, pura e simplesmente, aquilo que fez foi de um aumento brutal em parques de estacionamento, como é o parque de estacionamento chamado da Shell e da Praça de Armas, que aumentou brutalmente. 10 dias depois do aumento brutal, pelos protestos da população e pela força que a nossa candidatura fez contra essa injustiça relativa aos elvenses, a Câmara pura e simplesmente aboliu as taxas e os parques passaram a ser grátis. O que é que isso tem como consequência? É que as receitas da Câmara, que eram, embora relativamente reduzidas com esses parques, agora, neste momento, pura e simplesmente são inexistentes. Os parques passaram a estar atafolhados de carros, não há regulação do estacionamento, e neste momento quem quiser estacionar em Elvas está com sérias dificuldades, porque os parques, ao estarem gratuitos, pura e simplesmente estão atafolhados de carros. Portanto, essa política de taxas em relação ao estacionamento foi
desastrosa. O que lhe pergunto é se considera que esta redução ou aumento ou anulação completa das taxas de estacionamento é preponderante para que investidores venham a instalar-se no concelho de Elvas e criarem ali as suas empresas. O estacionamento tem que ser regulado. Em Elvas tem que haver estacionamento e tem que haver bom senso em relação àquilo que se vai pagar pelo estacionamento. Houve também... Mas o que lhe pergunto é se considera preponderante essa questão, essa medida para que, foi essa a questão, novos investidores se venham a instalar. O estacionamento é fundamental, por exemplo, para a parte comercial. Quem quiser ir ao centro de Elvas, comprar, consumir, almoçar, instalar-se, precisa de estacionar e, portanto, neste momento, praticamente o único parque de estacionamento disponível em Elvas, ao serem abolidas as taxas nos parques periféricos, é o parque de estacionamento subterrâneo. Portanto, existe um parque, neste momento, caríssimo, que é no centro de Elvas, onde se pode estacionar. O estacionamento em Elvas, como em qualquer terra, tem que ser regulado. O automóvel é indispensável à nossa vida, mas tem que haver regras e tem que haver bom senso na forma como é taxado o estacionamento. Sr. Engenheiro, eu não percebi ainda qual é a ligação que faz entre as taxas de estacionamento no concelho de Elvas, ou neste caso na cidade de Elvas, e a procura de investimentos e de novas empresas para o concelho de Elvas. Digamos, o estacionamento é um aspecto importante na utilização do espaço urbano. Agora, em relação a taxas, aquilo que nós queremos para as empresas é que as empresas se instalem. E nós vamos criar condições para que as empresas paguem as taxas mínimas. Nós queríamos saber, ou neste caso os municípios de Sim, queremos facilitar o investimento. E para haver investimento, queremos criar concretas que vão aplicar se vier a ser eleito Presidente da Câmara de Elvas. Criaremos medidas de incentivo à instalação das empresas, de novas empresas, facilitando espaços, criando incentivos e apoiando através da própria Câmara Municipal de todo o percurso burocrático de criação e licenciamento das empresas. Isso para nós é fundamental. Se vier a ser eleito, vai reduzir essas taxas, portanto, às novas empresas, e acho que já estão instaladas, certamente. Vai haver uma redução. Eu não lhe estou a dizer que vou reduzir taxas às empresas. O importante na administração da Câmara é a parte financeira. Importante é, por exemplo, que o dinheiro da Câmara seja bem gasto. As empresas não precisam para nada da Câmara Municipal. As coisas, como estão em relação às empresas em termos de taxas, estão bem, sempre estiveram, não houve alterações nenhumas. Agora, a Câmara tem que gerir bem o seu dinheiro para poder ajudar mais as empresas. E como é que, se vier a ser eleito Presidente, como é que pensa com o dinheiro da Câmara ajudar mais essas empresas? Senhor. Então, como é que eu penso ajudar as empresas? Penso retirando encargos às empresas nos aspectos de custos burocráticos e custos de licenciamento. Mas o importante é que a política, então vou dizer, a Câmara Municipal de Elvas tem uma política desastrosa de administração. E digo desastrosa pelo seguinte: a Câmara Municipal de Elvas, por sistema, faz as suas adjudicações, quer de fornecimento de bens, quer de empreitadas, através de ajustes diretos. E os ajustes diretos no caso de Elvas, quando não são consultadas empresas, o ajuste direto é feito exclusivamente com uma consulta a uma empresa. Na generalidade das situações, a lei da concorrência desaparece. Portanto, aquilo que nós pretendemos é criar uma forma diferente de gerir as finanças de Elvas para haver recursos disponíveis para outras áreas. E, portanto, vamos procurar, na generalidade das situações, vamos procurar apostar nos concursos públicos. Os ajustes diretos, quando forem absolutamente necessários, serão abertos a todas as empresas. Não serão 3, 4 ou 5, serão as empresas todas conhecermos e não ser consultadas. Sabe, há um teto que separa os ajustes diretos das contratações públicas. Sim, senhor. Os ajustes diretos para fornecimentos de bens e serviços são até 75 mil euros. E esses ajustes, a partir de 5 mil euros, por exemplo, deveriam ser sempre feitos consultando no mínimo 3 empresas. Ora, não é isso que acontece em Elvas. Em Elvas, aquilo que está a acontecer é que é consultada por sistema para ajustes até 75 mil euros, está a ser consultada uma única empresa. E depois, mais grave que isso, é que neste momento
há várias empresas, muitas vezes, que são propriedade ou em que o único empresário é o maior acionista, que estão a ser consultadas. Portanto, há aqui uma viciação das regras dos ajustes diretos. É isso que nós queremos acabar. E outro aspecto em que nós achamos que a Câmara de Elvas gasta excessivamente é na questão das festas e dos eventos. Em Elvas tem-se vindo a fazer uma política eleitoralista apoiada nas festas. As festas são importantíssimas e, portanto, nós queremos manter a animação em Elvas, que é fundamental para o turismo. Agora, tem que haver uma gestão cuidadosa, não se pode gastar 1 milhão em festas, quando os recursos da Câmara têm que ser canalizados, por exemplo, para a área social, que está um pouco abandonada. Engenheiro Luís Caldeira Fernandes, tem como propósito estes nossos 45 minutos de conversa, portanto, sabermos das medidas e do programa, portanto, daquilo que está feito, o que é que faria diferente e, obviamente, esclarecer os municípios de Elvas sobre o que é qual é a alternativa que o vosso programa, a vossa candidatura tem para reverter aquilo que, obviamente, acaba de relatar e diz que está mal. Vamos aqui à situação das festas e romarias. Portanto, não concordam com esta política aplicada pelo atual Executivo. Quais são as medidas que têm para reverter esta situação? Não vai haver festas, vai haver festas, o que é que têm, qual é o programa naquilo que, obviamente, consideram que não esteja bem? Então, eu vou dizer, vai haver festas, com certeza que vai haver festas. Elvas, toda a vida teve festas. Elvas tem a maior romaria do Alto Alentejo, que é o São Mateus, e, portanto, a existência de atividades lúdicas e a diversão é fundamental para a existência de qualquer comunidade e é fundamental para a própria cultura. Aquilo que nós queremos é que a participação da população nas decisões da Câmara seja uma constante e, por isso, a população terá que dar uma opinião e, para isso, queremos implementar um orçamento participativo. Para além disso, para haver um contacto com a população, nós queremos também criar uma plataforma eletrónica na internet de comunicação com as populações, com a nossa população elvense, que garanta resposta a todas as solicitações. O que eu lhe perguntava era, mesmo criadas essas plataformas, se a vontade das pessoas que a consultam e onde participam for a desta atual política e deste formato, e refiro-lhe porque me referiu, da Feira de São Mateus e outras atividades culturais, é esta a política que o PSD, se vier a ser portanto, executivo, então eu explico, olha, por exemplo, é que temos que ser mais específicos, não podemos estar aqui a analisar aquilo que é, portanto, a execução deste mandato, mas sim as alternativas que tem para ele e nas áreas e nas situações que não concordam. Então eu vou-te explicar, vou-te dar um exemplo. A Câmara Municipal de Elvas tem espaços excepcionais para a realização de eventos. A Câmara Municipal de Elvas tem o Coliseu de Elvas e tem também o Centro de Negócios. Qualquer deles são espaços com enorme amplitude que, pura e simplesmente, quando há eventos, são ignorados. A Câmara de Elvas realiza os eventos alugando uma tenda gigante onde gasta dezenas de milhares de euros. Estamos a falar na Expo São Mateus. Estamos a falar das realizações que ocorrem durante a Semana da Juventude e que ocorrem durante o São Mateus. Por exemplo, na Semana da Juventude foi montada uma tenda para a realização de espetáculos que neste momento ainda lá está. Está lá, a estrutura da tenda está de pé. Como é que é explicável que uma tenda que a Câmara aluga por muitas dezenas de milhares de euros, em maio, continue no mesmo sítio, que é uma tenda desmontável, que é uma tenda que seria normalmente utilizada noutros eventos? Como é que esse empresário ou essa empresa proprietária dessa tenda gigante a mantém no mesmo sítio? Certamente só pode haver uma razão, é que tem a garantia de que em setembro a tenda vai ser usada no São Mateus. Isto é uma promiscuidade económica que eu não concebo.
Por que razão é que essa tenda aí continua? Certamente porque já tive uma garantia a um preço completamente desconhecido que ela vai ser contratualizada para setembro. Isto não está certo. Se vier a ser eleito, todas essas atividades culturais passarão quer para um espaço, para o Coliseu Comendador José Rondão de Almeida, ou então para o espaço transfronteiriço. Se vier a ser eleito, certamente que a administração da Câmara Municipal se fará de forma muito transparente e com certeza que estas situações que eu descrevi, de haver uma tenda que está maio, junho, julho, agosto e setembro, 5 meses no mesmo sítio, e que não é na Câmara, vir a alugar se vier a ser presidente. Digo é que há espaços que permitem poupar esse dinheiro e, portanto, essas atividades serão transferidas para esse espaço. Certamente que os outros espaços, tendo em vista a economia dos recursos financeiros, serão utilizados e serão utilizados também em eventos, grandes eventos com grandes artistas e com muita gente. Portanto, eu não digo que vou inibir-me de fazer seja aquilo que for, o que eu digo é que vou procurar gerir de outra forma e gastar o dinheiro de outra forma, não com o comprometimento com uma tenda em maio, que depois irá permanecer no mesmo sítio até setembro. Não está explicado à população de Elvas como é que é possível esse dinheiro ser administrado. Portanto, há certamente outras formas mais económicas de conseguir os mesmos fins. Sr. Engenheiro, porque o nosso tempo vai voando e já vamos a 25 minutos desta entrevista, gostava que nos falasse realmente daquilo que são as suas propostas e uma das suas bandeiras desta candidatura também, que é a questão dos apoios sociais. O que é que se propõe alterar daquilo que está? Não há má análise, porque senão gastaremos o nosso tempo na análise ao atual Executivo e perdemos tempo porque não anunciamos, portanto, por parte desta candidatura, quais são as medidas e as alterações que se propõem a fazer. Eu vou dizer, eu não vou retirar apoios sociais. Neste momento, os apoios sociais de que muito se fala em Elvas são os atuais apoios da Câmara Municipal, do atual Presidente, que são 250 euros por mês a quem está desempregado, e um outro candidato promete 400 euros. Para mim, aquilo que tem que ser feito e aquilo que vou fazer é promover a criação de emprego para que as pessoas não ganhem 250 ou 400, mas para que tenham emprego e ganhem 700, 800 ou 1000 euros. Portanto, a minha grande aposta é criar emprego para que a Câmara se liberte mais dos apoios sociais e, sobretudo, para que as pessoas sintam que têm a dignidade de poder trabalhar. Não há ninguém que fique satisfeito a viver de ajudas e de subsídios. Eu quero emprego e, criando emprego, fazendo tudo para criar emprego, vai haver menos necessidade de apoios sociais. Agora, eu não vou retirar nenhum apoios sociais. Sr. Engenheiro Luís Caldeira Fernandes, eu creio que voltamos atrás porque a mim, pelo menos, não sei se foi perceptível a quem nos está a ouvir, aos nossos eleitores, mas não me ficou claro a forma como é que vão criar novos postos de trabalho. Aí o Sr. Engenheiro direcionou-se muito para o parque de estacionamento, para as taxas do parque de estacionamento e outras questões. Não disse concretamente se irá baixar taxas ou o valor de terrenos para a instalação de novas empresas no concelho de Elvas. Como é que vai concretamente, quais são as ferramentas que vai utilizar para essa criação de postos de trabalho? Olha, um dos nossos objetivos, dado que a atual zona industrial está praticamente esgotada, será ampliar a zona industrial e criar condições para a instalação de empresas. E sempre que uma empresa quiser instalar-se em Elvas, certamente poderá contar com a disponibilidade em termos de espaço. Isso é uma garantia. Em termos de valores, em termos, haverá a custos reduzidos, gratuitamente, qual é que é a medida que o PSD tem, esta candidatura para esta situação? A nossa candidatura em relação à instalação de empresas, tudo fará para proporcionar às empresas a sua instalação a custos mínimos. Nós queremos que as empresas se instalem e vamos criar
esses incentivos. Portanto, não lhe vou As detalhar... taxas também serão mínimas? Aqui as taxas é uma questão perfeitamente secundária. Aqui o importante é que as empresas venham, mas, como se instalem... sabe, as taxas é a receita do próprio município. Se me disser que, de facto, hoje vai abolir, que não pode, mas as vai reduzir para os mínimos, talvez à frente terei que lhe colocar a questão como é que então vai arranjar receitas para a Câmara para colocar o seu programa em marcha. Uma boa empresa não precisa de taxas reduzidas por parte do município. Uma boa empresa, e nós queremos boas empresas em Elvas, com as suas receitas, com os seus lucros, paga certamente com a maior das facilidades aquilo que são as taxas municipais que se pagam de norte a sul do país. A questão para uma empresa, em termos das taxas municipais, é uma questão completamente irrelevante. Nós o que queremos é empresas que se instalem em Elvas, que criem emprego e que aportem mais-valia para a nossa condição social. Portanto, a questão às empresas não se coloca isso que me está a perguntar. Não é, as taxas não são irrelevantes. Agora, se me pergunta se eu vou baixar taxas, eu seria ridículo, seria perfeitamente absurdo da minha parte se pusesse por aqui a propagandear que ia abolir ou reduzir as taxas às empresas. Nada disso. As taxas para as empresas, tal como estão perfeitamente equivalentes àquelas que se pagam em todo o país. As empresas não é por aí que deixam de ter sucesso e de se ingrar. Voltamos aos apoios sociais, portanto, na ação social, o que é que pensam desenvolver? Se está bem o que está feito, se não está bem, quais são as medidas que se propõem? Olha, na parte social, uma questão fundamental é a questão da habitação. E aquilo que são, em Elvas, os bairros onde residem pessoas com menos recursos económicos estão completamente ao abandono, estão completamente esquecidos. Um apoio social fundamental para as pessoas é terem uma habitação digna, em condições, onde tenha disponibilizada a água, a luz, onde os espaços exteriores estejam arranjados, onde haja condições para as pessoas terem orgulho na sua casa e no espaço que as envolve. Em Elvas, infelizmente, os espaços públicos exteriores em algumas zonas estão muito maltratados e uma das nossas prioridades é exatamente requalificar os bairros que em Elvas estão ao abandono. E estão ao abandono porque a Câmara pura e simplesmente virou-lhe as costas, porque deve considerar que são problemas complicados e eu não tenho medo de os resolver. Estou preparado para os resolver e essa questão social da habitação do bairro, para mim, é fundamental. E como é que pensa fazer essa reabilitação em termos financeiros, obviamente? A reabilitação faço gerindo bem, em vez de malbaratar, em vez de gastar mal o dinheiro, como faz esta Câmara Municipal, que o desvia para aplicações desnecessárias, que não trazem mais-valia para a população. Penso que com uma boa administração eu posso aplicar estes recursos, dirigir esses recursos para a reabilitação dos espaços exteriores e para a reabilitação urbana do Centro Histórico de Elvas. Mas, portanto, os bairros sociais vão ser reabilitados e é para aí que eu vou dirigir o grande esforço económico e financeiro da Câmara Municipal. Pode-nos relatar algumas das aplicações financeiras que estão a ser feitas, onde iria fazer esses cortes, portanto, para garantir que poderia reabilitar estes bairros sociais? Posso perfeitamente, é na parte eleitoralista que nós temos vindo a assistir de há um mês para cá. São festas, são subsídios para mais festas, são ajudas para mais festas e, portanto, gasta-se apoios às associações. Não estou a falar de apoios às associações. Então tem que ser mais específico. Estou a falar da forma avulsa e desorientada como a Câmara Municipal neste momento tem vindo a aplicar os seus recursos. Portanto, basta consultar o Orçamento Municipal para ver que há muitos apoios que deveriam ser melhor analisados e os apoios devem ser sempre, em todas as circunstâncias, dirigidos para as entidades, para as associações, para os grupos que efetivamente precisam. Agora, há dimensões da Câmara, qual é que é a rúbrica, que deve conhecer e acredito que sim, qual é a rúbrica que considera que tem, portanto, valores excessivos para aquilo que são as suas necessidades, na área do turismo, da cultura, do apoio? Olha, não te vou estar agora aqui a especificar,
está à vista de todos e o orçamento no princípio do ano sofre 3 ou 4 orçamentos retificativos. Portanto, isso tinha que ser reportado a uma determinada data e, portanto, não lhe vou especificar porque isso neste momento não é possível. Agora, o que lhe digo é que há áreas da economia e da vida da cidade de Elvas que estão completamente esquecidas e que dizem respeito às pessoas, às necessidades das pessoas, às carências e, portanto, nós queremos é ajudar as pessoas e dar bem-estar às pessoas. E isso implica gerir e isso implica fazer escolhas. Portanto, é essas escolhas bem dirigidas a defender a questão social de Elvas que eu quero implementar. Falou falando ainda em apoios, falou que de facto também queria alterar, ou digo eu, porque não estando de acordo, certamente será para alterar os apoios que a Câmara dá. Os apoios, não só a nível de, penso que era a isso que se estava a referir anteriormente, em termos de subsídios, mas os apoios diretos, portanto, às pessoas. Uma coisa que te garanto, ninguém será esquecido. Eu sou um social-democrata. Eu apresento-me pelo Partido Social Democrata e a social-democracia tem como objetivo, primeiro, a pessoa. Portanto, as pessoas serão sempre a minha primeira preocupação e, sobretudo, garanto que são os mais desfavorecidos e os que mais precisam. Desses, nunca me irei esquecer e estarão sempre na primeira linha das minhas preocupações. Portanto, sem, nesta altura, medidas concretas ou alterações àquilo que está feito. Não tem ainda definido aquilo que irá fazer relativamente a esta área. As pessoas mais desfavorecidas são aquelas que podem certamente contar comigo. Eu sou de Elvas, conheço as pessoas, ando por toda a parte e as pessoas sabem que eu não as vou desiludir. Estão sempre em primeiro lugar e as pessoas podem ser ajudadas e têm que ser ajudadas criando condições para que possam se ingrar na vida. E isso, como lhe digo, passa pela criação de empresas e pela dinamização do emprego. Pessoas e emprego e bem-estar das pessoas e apoio social, tudo isto está interrelacionado. Na questão das políticas de segurança do Concelho de Elvas, o que é que tem a dizer? O que é que se propõe fazer, portanto, esta candidatura nesta área? Na questão da segurança, aquilo que nós nos propomos fazer é melhorar as condições atuais e isso certamente passará por um diálogo mais estreito com as instituições que neste momento têm a responsabilidade pela segurança do concelho. Portanto, tal como está, a situação não está bem. Nós vamos criar condições para que a segurança melhore e essas oportunamente, quando agora em setembro, princípio de setembro, final de agosto, publicarmos o nosso programa eleitoral, que está prestes a ficar concluído, a questão específica da segurança será abordada. Aliás, nós na nossa candidatura temos um especialista em segurança, portanto, isso certamente será tratado. Não lhe vou agora pormenorizar, mas a questão da segurança, quer na cidade, quer nos campos, para nós é fundamental. Não há desenvolvimento económico, não há paz, não há condições de trabalho sem segurança. Portanto, segurança e trabalho e empresas são fatores de união fundamentais para o sucesso do nosso concelho. O que lhe pergunto é se tem, sei lá, relatos de situações que tenham acontecido de criminalidade ou outras situações na cidade, ou se esses registros se têm sofrido algum aumento. Temos, isso é publicado quase semanalmente nos jornais. Há assaltos a casas no centro histórico de Elvas, há assaltos a casas nos bairros periféricos de Elvas, há roubos de esticão nas ruas de Elvas, portanto, nós queremos... Tem vindo num crescendo, na sua opinião? Tem vindo a aumentar, ultimamente. Há nos campos, há roubos nos campos, há assaltos a postos de transformação, há roubos em pivôs, portanto, a agricultura neste momento é vítima dos roubos. Há roubos em pomares, há roubos em olivais, portanto, nós queremos ter uma articulação muito forte e seremos muito enérgicos na repressão do roubo e da criminalidade. Portanto, uma cidade como Elvas, se quer progredir e dar confiança aos que nela habitam e àqueles que nela querem investir, tem que
dar mostras e tem que ser evidente que é uma cidade e é um conceito seguro. Portanto, a segurança para nós é um ponto de honra. Portanto, também a análise que faz e considera que as ruas da cidade de Elvas não estão limpas, ou não andam limpas. Não estão limpas, infelizmente não estão limpas. Toda a gente em Elvas vê, as ruas estão completamente poluídas, é os pombos, é o lixo que não é recolhido em condições, são as ruas que não são lavadas. Portanto, há, infelizmente, por parte da Câmara, um desleixo muito grande em relação às ruas de Elvas. E são todas as ruas, quer nos bairros, mas sobretudo no próprio centro histórico, onde há mais turistas, as ruas estão completamente poluídas pelos dejetos dos pombos, pelos dejetos dos cães. Não há uma política formativa de chamar a atenção à população e sobretudo a Câmara, não dá o exemplo quando não procede às lavagens a que deveria proceder com regularidade e com eficácia no centro de Elvas. A Câmara de Elvas entregou, neste momento, serviços de higiene e limpeza a empresas privadas que, infelizmente, não estão a revelar a eficácia que era desejável. Portanto, nós queremos modificar este estado de coisas porque isto é um lamento e é uma reclamação por parte de todos os elvenses. Elvas não é uma cidade, neste momento, que prime pela limpeza e nós queremos de Elvas uma cidade exemplar em termos de limpeza. Sem limpeza não há turismo. O turista não vai a uma cidade que esteja suja, fica com uma má impressão que o leva a não desejar voltar novamente. É também propósito e uma das medidas desta candidatura, como disse há pouco, portanto, criar uma rede de transportes públicos internos, ou seja, pergunto-lhe se é só na cidade de Elvas, se é abrangente a todo o concelho, inclusive as freguesias, e como é que pensam desenvolver este projeto? Posso dizer que neste momento a situação mais grave é dentro de Elvas, porque as freguesias têm ligações através das suas juntas e através dos meios de que neste momento a Câmara dispõe. As necessidades fundamentais de ligação entre as freguesias e a cidade de Elvas estão asseguradas. As pessoas têm transportes que as levam das freguesias para Elvas. As juntas têm um papel importantíssimo nisso e vão continuar a ter todo o nosso apoio. Onde não há transportes como devia haver é sobretudo dentro da cidade de Elvas e é nas ligações dos principais pontos turísticos de Elvas, o que leva o turista a ficar perplexo porque muitas vezes não sabe como é que pode ir visitar este ou aquele monumento. Com uma boa rede, com transportes bem programados. Como é que seriam esses transportes? Seria um serviço adjudicado, portanto, dos transportes públicos a empresas públicas? Seriam... Nós não somos... Nós não temos posições de princípio em relação a preferir uma solução pública ou uma solução privada ou uma solução mista. Aquilo que nós queremos e aquilo que nós impomos é um caderno de encargos, é a assunção de responsabilidades por parte ou do município ou de uma empresa privada a quem possa eventualmente ser concessionado algum tipo de ligação em termos de transportes, que efetivamente cumpra aquilo que é importante para a eficácia desse mesmo transporte. Portanto, os transportes devem ser criados, devem ser funcionais e devem levar as pessoas aos sítios mais importantes, ao hospital, ao supermercado, ao Forte da Graça, ao Forte Santa Luzia, ao Castelo. Portanto, tem que haver formas fáceis de chegar a toda a parte em Elvas, que é o que hoje não acontece. E acontece noutras cidades do país. Portanto, isso seria sempre um serviço permanente, diário. Portanto, estaria ao serviço, quer de qualquer empresa, pública ou privada, estaria sempre ao serviço 24 horas, salvo seja, mas pronto, num determinado horário para a cidade de Elvas. Não, desculpe lá, não vamos agora falar no serviço 24 horas. À noite, com certeza que não é necessário. Retifiquei, obviamente, para um horário estabelecido. Claro, com certeza. Mas o que eu lhe pergunto, e se considera que
será este, de tudo aquilo que nos falou, poderemos considerar que será este um projeto de maior envergadura, pelo menos em termos financeiros. E era aí que eu queria chegar, até porque só já temos 2 minutinhos do nosso tempo, que se referisse durante estes 2 minutos à parte financeira. Então, como é que, exatamente... Sim, senhor, já percebi a sua pergunta e temos só 2 minutos. Como em tudo, comigo as coisas têm que ser sustentáveis. Mesmo o próprio património tem que ser sustentável. Tem que haver, por parte do património, uma componente importante para a sua sustentabilidade. O mesmo se terá que dizer em relação aos transportes. O transporte não pode ser um transporte gratuito. Isso é ridículo em parte nenhuma do mundo. As pessoas têm os serviços privados ou públicos à borla. Portanto, o transporte tem que ser pago. Tem que ser feito um estudo económico que viabilize o transporte e que sirva bem as pessoas. Com certeza. E a parte financeira? Conhece a situação financeira atual da Câmara? A situação financeira atual da Câmara, conhecida ao segundo, ninguém a pode conhecer. Agora, o que nós sabemos é que a Câmara está endividada, que a Câmara está com problemas sérios, e sabemos também que os pagamentos aos fornecedores neste momento estão a ser diferidos. Nós não temos o exemplo, por exemplo, de algumas câmaras do Alentejo que pagam 15 dias. Na Câmara de Elvas os pagamentos estão a ser protelados e estão a ser feitos mais tarde, e isso deve-se a dificuldades financeiras que a Câmara tem. E as dificuldades financeiras são de tal ordem que o Presidente da Câmara, em véspera de eleições, aumentou brutalmente as taxas de estacionamento. Portanto, isso só significa que está desesperado e que a situação financeira é má. E está na expectativa de qualquer maneira, quem vier a seguir que apanhe o menino nos braços e que se arranje como quiser. O Presidente da Câmara também ser candidato, ou seja, também é candidato a estas eleições, a estas autárquicas. E pode perder, vai se sujeitar às eleições e, portanto, está sujeito a perder. Tenho conhecimento de que, apesar das dificuldades que fala, pelo menos publicamente, e é aquilo que me é dado de conhecer, esta Câmara ainda não recorreu à banca por questões de dívidas ou outras situações de projetos. Olha, eu não sei se recorreu ou não recorreu à banca. Aquilo que eu sei é que a Câmara está com dificuldades financeiras e essas dificuldades traduzem-se num aumento brutal de taxas que a Câmara fez há cerca de um mês. Portanto, isso só revela ou irresponsabilidade ou uma enorme dificuldade financeira. Das duas, uma. Já atingimos os 45 minutos, neste momento, de qualquer das formas, a Sr. Engenheiro deixava-lhe os microfones abertos, mais um minutinho, dirige-se então, olhos nos olhos, digo eu, para a Câmara, para fazer o apelo e portanto, há aquilo que considera ser o seu programa e que as pessoas devem apostar nesta candidatura do PSD à Câmara Municipal de Elvas. Perdão. Aquilo que eu posso dizer é que a candidatura do PSD que eu corporizo é uma candidatura de gente que se apresenta fundamentalmente por dever cívico. É uma candidatura solidária com todos os elvenses. Nós conhecemos os problemas de Elvas e temos soluções. Nós somos certamente a alternativa. As outras candidaturas não são uma alternativa, são candidaturas gastas de gente que toda a vida tem estado ligada à política, pelo menos nos últimos anos, e não deu nada de novo a Elvas. E nós acreditamos que Elvas tem futuro e somos a força que se encontra centrada para poder dar resposta aos problemas de Elvas. Portanto, creio que as pessoas devem votar no PSD e podem votar no PSD porque lhes asseguramos seriedade e transparência na gestão da Câmara Municipal. Resta-me agradecer-lhe, engenheiro Luís Caldeira Fernandes, pela simpatia e também pela cortesia e disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário. Espero ser esta a estação emissora que lhe venha a fazer a primeira entrevista enquanto Presidente, e os eleitores, obviamente, do Conselho de Elvas lhe derem o seu voto. Muito obrigado. Muito obrigado.